E aí, pessoal, estamos nós aqui de novo para mais uma aula no nosso Espaço Matemático. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor José Vitor. Na aula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre resolução de equações de segundo grau completas. E o método que a gente vai explorar hoje é o método de Bhaskara. É um método bem simples que vai relacionar os três coeficientes da equação do segundo grau para que a gente encontre as raízes dessa equação. Vem comigo, assiste a aula até o final que você vai aprender bastante sobre esse método. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula sobre a resolução de equações completas de segundo grau. Para começar, vamos lembrar aqui o que é uma equação completa de segundo grau, que é essa expressão que eu acabei de anotar aqui, na qual os termos A, B e C aí, ó, A, B e C são diferentes de zero. Existem vários métodos de resolução da equação de segundo grau completa, tá? O método que a gente vai trabalhar hoje é o método de Bhaskara, tá? O método de Bhaskara vai fazer uma relação entre os coeficientes aqui da equação do segundo grau em duas fórmulas, basicamente, e aí, a partir dessas duas fórmulas, vai determinar as raízes da equação do segundo grau. A primeira das fórmulas é a fórmula que calcula o discriminante da equação do segundo grau, que é representado aqui pela letra delta, maiúsculo. A fórmula é a seguinte: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes C. A segunda fórmula é a fórmula que vai ser usada para encontrar os valores de x da equação aqui do segundo grau, que são as raízes. A fórmula é a seguinte: menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Com essas duas fórmulas aqui, o método de Bhaskara vai encontrar as raízes da equação do segundo grau, que a gente denota por x1 e x2, que são o conjunto de solução aqui dessa equação do segundo grau. Quando a gente está fazendo a resolução da equação do segundo grau por meio de Bhaskara, é interessante que a gente faça uma análise desse delta, ou seja, do discriminante da equação. Em que sentido? A gente deve entender o seguinte: o conjunto universo que a gente vai estudar aqui para essa equação do segundo grau é o conjunto dos números reais, inicialmente. Então, esse delta aqui tem que ser analisado com base nesse conjunto, tá? E aí a gente vai ter o seguinte: eu tenho três possibilidades aqui para o delta. A primeira delas é que o delta seja maior que zero. Quando esse delta é maior que zero, a raiz desse delta aqui, ela é um número real, tá? Se a raiz do delta é um número real, a equação vai possuir duas raízes, certo? Se o delta for maior que zero, a raiz do delta é um número real. Se essa raiz é um número real, a equação do segundo grau vai possuir duas raízes reais e essas raízes são diferentes. Então, eu vou ter x1 diferente de x2, tá? Como que você vai determinar essas raízes aí da equação do segundo grau? Você vai fazer o seguinte: você vai escolher um sinal para ficar entre o delta e o b na fórmula da raiz para x1, tá? Aqui eu coloquei o x1 com o sinal de mais entre o menos b aqui e a raiz do delta. E para o x2, você usa o outro sinal, tá? Que é, no caso agora, o sinal de menos, ok? Então, aí você tem duas raízes reais diferentes para a equação do segundo grau quando o delta é maior que zero.
O segundo caso do delta é quando o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, a raiz aqui de delta vai ser zero. Tá? Zero pertence aos reais. Então, a tua equação vai ter raízes reais. Mas qual que vai ser a cara dessas raízes? Veja bem, se o teu delta for igual a zero, aqui na fórmula das raízes, a raiz do delta vai ser zero também. E esse zero não vai influenciar aqui na soma algébrica do numerador. Portanto, esse numerador vai ser apenas o menos b. Tá? E o denominador vai ser o 2a. Então, vai sobrar apenas isso aqui, ó, menos b sobre 2a. O que significa isso? Que as tuas raízes x1 e x2 serão iguais e vão ser calculadas por menos b sobre 2a. Tá certo? Então, se o teu delta for igual a zero, a tua equação do segundo grau vai ter duas raízes reais iguais que vão ser calculadas pela fórmula menos b sobre 2a. Tá certo? O terceiro caso de delta é quando o delta é menor que zero. Tá? Se o delta for menor que zero, a gente vai ter uma raiz de delta não pertencendo ao conjunto dos números reais. A raiz de um número negativo, a raiz quadrada de um número negativo, ela não é um número real. Tá? É um número complexo e a gente está estudando aqui o conjunto dos números reais, que é o conjunto universo aqui dessa equação. Se a raiz desse delta não é um número real, então as raízes da equação também não são raízes reais. Então, x1 e x2 aí, da equação do segundo grau que possui o delta menor que zero, não pertencem também ao conjunto dos números reais, ok? Nesse caso, o conjunto solução da equação do segundo grau para um conjunto universo real vai ser vazio, tá, galera? Não vai haver raízes reais para a equação que possui o delta menor que zero, ok? Vamos agora para exemplos que a gente possa visualizar a aplicação desse método de Bhaskara, tá? Na resolução da equação completa do segundo grau. Para o nosso primeiro exemplo, a gente vai resolver a seguinte equação. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Como que a gente vai resolver essa equação aí? A gente vai usar o método de Bhaskara para conseguir encontrar as raízes. Primeiramente, a gente vai calcular delta pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou identificar aqui os coeficientes dessa equação para poder substituir nessa fórmula. A é igual a 1, b é igual a menos 7 e c é igual a 6. Agora eu vou fazer as substituições, vai ficar assim. B ao quadrado é menos 7 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6. Vamos fazer essas contas aqui para a gente encontrar o valor do delta, que é o discriminante. Vai ficar 49 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Nosso delta aqui vai ser igual a 25. Esse delta é maior que zero, tá? Se ele é maior que zero, a gente vai ter x1 e x2 pertencendo ao conjunto dos reais. E eles vão ser diferentes, esses valores aqui de x1 e x2. Para encontrar o valor de x1 e x2, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vou fazer as substituições aqui. Vai ficar assim, menos 7, esse primeiro menos é da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada do 25, que é o valor do delta, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Quando eu fizer aqui as simplificações, vai ficar assim, x é igual a 7 mais ou menos 5 sobre 2. Daqui eu vou fazer assim, eu vou fazer o x1 com o sinal entre o 7 e o 5 e o x2 com o outro. Vai ficar 7 mais 5 sobre 2. E o x2? x2 eu vou colocar
7 menos 5 sobre 2. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. 7 menos 5 é igual a 2, que dividido por 2 dá 1. Quem é o conjunto de solução aqui? O conjunto de solução dessa equação de segundo grau é 1 e 6, tá? Que são os valores que eu encontrei aqui para x1 e x2. No nosso segundo exemplo, a gente vai resolver a equação x² menos 20x mais 100 é igual a 0. Como que a gente vai começar essa resolução? Da mesma forma que começamos a anterior. A gente vai calcular o delta da equação, depois as raízes. Para encontrar o delta, eu preciso de A, de B e de C. O valor de A é 1, o valor de B é menos 20 e o valor de C é 100. Aqui a gente já sabe quem são os coeficientes, vamos calcular delta. Delta vai ser B² menos 4 vezes A vezes C. Nosso delta vai ser, abre parêntese, menos 20 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 100. Pronto. Agora a gente vai fazer as contas aqui. Vai ficar 400 menos 4 vezes 1, 4 vezes 100, 400. 400 menos 400, a gente encontra delta igual a 0. Ora, se o delta é igual a 0, a gente também vai ter x1 e x2 pertencendo ao conjunto dos reais, tá? E esse x1 e x2 a gente calcula como? A gente sabe que aqui vai ser x1 igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter menos 20 sobre 2 vezes 1, tá? São os valores aqui dos coeficientes da equação. Aí aqui a gente fica com 20 sobre 2, que é igual a 10. Então, o conjunto solução aqui dessa equação é 10. Beleza? No nosso terceiro exemplo, a gente vai resolver a equação x² menos 4x mais 5 igual a 0. Como a gente tem feito, vamos identificar aqui nossos coeficientes. A vai ser 1, B vai ser menos 4, C vai ser 5. Beleza? Aí a gente vai calcular primeiramente o delta. Por quê? Porque a gente está usando o método de Bhaskara para a resolução dessa equação. Delta é igual a B² menos 4AC. Vamos agora substituir os valores. O nosso B é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 5. Vamos agora fazer as contas aqui. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. A gente vai concluir o seguinte, ó, delta é igual a menos 4. Observando esse delta, a gente tem aqui que delta é menor que 0. Qual que é a consequência desse delta ser menor que 0? É que a raiz dele não é um número real. Então, a equação que a gente está resolvendo aqui não tem raízes reais, ou seja, x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos números reais. E aí a gente vai ficar com o conjunto solução vazio para essa equação de segundo grau. Por quê? Porque o nosso delta aqui é menor que 0. Então, nossa equação não tem solução nesse conjunto aqui, ó, conjunto dos números reais, que é o conjunto universo que a gente está determinando aqui para a existência das raízes da equação do segundo grau. Beleza? Delta negativo é delta menor que 0. Delta menor que 0 diz que as raízes da equação do segundo grau não pertencem ao conjunto dos números reais. Beleza? E aí o conjunto de solução vai ser vazio. Entenderam, galera? Vamos fazer um resumo, galera, do que a gente viu nessa aula aqui hoje.
a gente viu nessa aula um método de resolução de equação do segundo grau chamado método de Bhaskara. Ele serve aqui para resolução, em particular, de equações de segundo grau completas, beleza? Como é que esse método funciona? Esse método calcula primeiro um valor para delta, que é o discriminante da equação do segundo grau, tá? Que é calculado pela expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sendo a, b e c os coeficientes da equação do segundo grau que a gente está resolvendo. Calculado esse delta, a gente vai fazer a seguinte análise. Se o meu delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais para a equação, tá? x1 e x2 são essas raízes, eles vão pertencer ao conjunto dos reais. E o que mais? E x1 é diferente de x2, tá? Calcula como? Calcula x1 usando a fórmula da raiz que a gente tem também no método de Bhaskara, tá? Que é calculado por menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 a gente vai calcular usando uma expressão muito parecida com essa, que a única diferença vai ser o sinal entre menos b e raiz de delta. A expressão fica assim, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Beleza? Esse delta também pode ser igual a zero. Se esse delta for igual a zero, x1 e x2 vão pertencer ao conjunto dos reais, tá? Só que o x1 e o x2 serão iguais e vão ser calculados pela expressão menos b sobre 2a. Beleza? Tranquilão. A terceira possibilidade aqui para esse delta é que ele seja menor que zero. Se ele for menor que zero, as raízes x1 e x2 dessa equação do segundo grau que a gente vai estar resolvendo, elas não vão pertencer ao conjunto dos reais. Então, o conjunto solução dessa equação vai ser vazio, tá? A equação não possui raízes reais. Portanto, o conjunto solução dessa equação no universo dos reais é vazio, certo? Pessoal, esse é o método de Bhaskara, tá? Para a resolução de equações completas do segundo grau. Você calcula esse delta e aí faz as análises aqui desse delta em relação a ele ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. E aí, a partir da análise que você faz do delta, você pode encontrar duas raízes reais diferentes, você pode encontrar duas raízes reais iguais, ou você pode não ter raízes reais para a sua equação. É um método bastante simples de ser utilizado, que vai relacionar sempre os coeficientes a, b e c da sua equação do segundo grau, tá? Viram só, pessoal? O método de Bhaskara é, de fato, um método bem simples de ser aplicado na resolução de equações do segundo grau. Eu espero que vocês tenham entendido todas as explicações e que tenham gostado da nossa aula. Quem gostou dessa aula, dá um like aqui pra gente e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também conhecer o espaço matemático e venham estudar matemática aqui com a gente. Se você não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e toque no sininho para receber notificações das próximas aulas. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar o estudo dessas equações do segundo grau. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!